1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É o versículo que eu quero ler com vocês, tá bom? Eu quero ler na versão A Mensagem. É o texto que nós vamos ler que vai dar o tema da nossa palavra de hoje. Sou grato a Cristo Jesus, que me julgou capaz de cumprir esta tarefa, mesmo que eu não merecesse confiança. Você sabe, Ele me confiou este ministério. Amém? Queridos, na verdade, essa palavra de hoje, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta dele, capítulo 11, eu quero que você me suporte por um pouco hoje, que na verdade essa palavra de hoje, ela é um testemunho. Essa palavra de hoje, ela é um testemunho. Testemunho de quê? É um testemunho pessoal do meu chamado para cumprir com a missão que o Senhor me confiou, me trazendo aqui para esta capital e para esse estado. Então eu quero hoje detalhar algumas coisas que talvez você não conheça, e eu vou lhe falar depois disso 3 coisas muito importantes que o Espírito Santo falou de uma forma tão clara e tão forte comigo, já depois de estar aqui no Maranhão com a minha família e algumas outras pessoas também, famílias, ok? Então, como eu lhe falei, isso é um testemunho, na verdade, que eu quero compartilhar. Mas eu quero ler 2 versículos que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, Paulo diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. É como se ele estivesse dizendo assim, certo? É como se eu tivesse chego no final da fila, mais que atrasado, mas Deus decidiu me colocar junto, me jogar para dentro do barco e não deixar eu ficar para trás. E o outro versículo que eu quero ler está na mesma carta, só que no versículo 10. Li o versículo 8, agora pulando para o versículo 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Muito bem. Queridos, para quem não sabe em termos de funções, de posição, muitas dessas coisas que eu vou falar junto com a minha esposa, tá? Mas eu sou pastor sênior da Paz Church de São Luís, diretor desta base aqui, ou seja, é o pastor sênior aqui, mas é o que responde por todas as igrejas que compõem esta base. Mesmo quando as 217 igrejas se manifestarem, também vão estar debaixo dessa mesma cobertura. Pegaram aí a mensagem? Aí? Amém. Então, pastor sênior da igreja, diretor da base, supervisor da base de Monte Alegre, que lá tem a igreja sede, que acho que tem mais de 2.000 membros com o núcleo, e mais quase 70 igrejas ao todo, daquela região de lá. Então, diretor dessa base, supervisor da base de lá. E o outro privilégio que Deus nos concedeu foi de ser membro do PGN, que é o Presbitério de Governo Nacional. Por que eu estou lhe falando tudo isso aqui? Eu estou lhe falando tudo isso porque eu quero pegar as palavras de Paulo, porque sinceramente assim, eu me considero como que um nascido fora de tempo. Em que sentido, pastor? Porque em 87, quando eu tomei a minha decisão para Jesus, muitos desses que são hoje pastores e pastoras, que estão como pastores sêniores em igrejas, que são membros do PGN, diretores de base, eles já estavam no campo há tempo, e eu ainda estava dando trabalho para Jesus antes. Então eu estava dando trabalho e eles já estavam trabalhando há muito tempo, já estavam servindo há muito tempo. Então é como se eu tivesse que nascido fora de tempo, mas como diz o próprio apóstolo Paulo, mas pela graça de Deus, como o pastor Eibe sempre costuma dizer, não por causa de mim, mas apesar de mim, aprove a Deus nos colocar para ser membro do PGN, que é o Presbitério de Governo Nacional, ou seja, a maior liderança da nossa denominação.
é que eu costumo, de uma forma simples, falar o seguinte: quando reúne o PGN, é para tomar as maiores decisões. Depois que toma a decisão, vai para o cartório, é carimbado, vira lei. Aí pronto. Todo lugar que chegar é lei. Então Deus nos concedeu esse privilégio de fazer parte desse corpo onde se toma as maiores e mais importantes decisões. Imagina situações que nós já tivemos aqui no Maranhão. Devido ao período da pandemia, não foi possível ter reunião presencial, né? E porque o assunto era tão urgente, teve que ser nem reunião online, via Zoom teve condições de ser. Aí a gente está lá em casa, o celular toca. Quem é? Pastor Paulo Jeff perguntando: irmão, filho, olha, nós precisamos tomar uma decisão urgente agora, assim, essa situação. A gente queria saber a sua opinião. Aí você vai dizer: rapaz, para um nascido fora de tempo, né? Que foi alcançado por misericórdia, o pastor, sabe, internacional, a maior autoridade que nós temos, ligar para a gente para saber a nossa opinião, porque aprove a Deus por sua graça e misericórdia nos acrescentar nisso. Eu estou lhe falando isso porque isso para mim é um testemunho, queridos, é um testemunho. Você já me viu falando onde foi que eu nasci, lá na Rua da Palha, uma casa muito simples, coberta de palha, cercada de madeira, chão de barro batido, sabe, sem nenhuma divisão. As redes eram amarradas dos esteios para as laterais da casa, a lamparina. Eu comecei a estudar, para quem não sabe, com 13 anos de idade, gente. Eu não era muito menor que isso não, tá? Por que eu estou lhe falando isso? Eu era magro que dava dó. O meu paletó listrado era de uma listra só. Gente, imagina eu com 13 anos de idade, indo para a escola para estudar a primeira série fraca. Com 14 anos de idade, eu passei para a primeira série forte, porque o meu QI era elevadíssimo. Primeira série fraca, primeira série forte, 14 anos. Com 15 anos de idade eu estava fazendo a segunda série. Aí imagina eu compridão, no meio daquela turmazinha lá, todo mundo pequeno, e eu lá no meio deles lá. Então, por que eu falo isso? Porque, queridos, de onde Deus nos tirou, e tudo isso que eu fiz, eu digo: olha, eu sou nascido fora de tempo, mas por misericórdia, por graça de Deus, aprove a Ele fazer tudo o que Ele tem feito e nos colocar onde nós estamos hoje. Mas escute, eu me lembro com muita lucidez o que aconteceu comigo em 91. Deus me deu a oportunidade de passar um ano fora em BH, Belo Horizonte. Primeiro semestre como aluno e segundo semestre como obreiro de uma base de Jocum lá. E Deus me deu esse privilégio de ficar lá. E no final do curso, Deus me deu a oportunidade, ao invés de vir para o Pará direto, eu fui para Jacareí, São Paulo. E fiquei lá, acho que mais ou menos, talvez umas 2 semanas fiquei lá. E um dia nós fomos em uma igreja, e lá naquela igreja, uma igreja pequena, não conhecia ninguém, não conhecia o pastor. E o pastor, em uma oração lá com os obreiros daquela casa de recuperação de viciados em drogas, reunindo lá, o pastor veio diretamente na minha direção e me deu uma palavra dizendo: o Senhor vai te levar para um lugar que tu nem imaginas. Em 91 Deus falou isso. 20 anos se passaram, quando foi em 2011, essa palavra de Deus, ela veio selar. De que forma? Eu estava um dia em Monte Alegre, em fevereiro de 2011, pastor Paulo, eu liguei para o pastor Paulo para a gente ter discipulado semanal por telefone. Eu liguei para ele e ele entrou no assunto. Ele perguntou: irmão, e com relação ao seu chamado, ao chamado de Deus para a sua vida, o que você tem para me dizer? Eu disse para ele, em resumo, eu falei: papai, Deus vai me levar para uma outra cidade dentro do Brasil. A coisa estava trabalhando aqui dentro, eu não sabia lhe explicar, mas o negócio estava acontecendo no meu interior. E eu falei para ele: Deus ainda vai me levar para uma outra cidade dentro do Brasil. E ele me disse: então ore, quando Deus falar com você, você compartilha comigo. Ok, ficamos orando, passaram-se alguns meses. Mês de maio, ele novamente entra em contato comigo por discipulado. Estava acontecendo nas outras semanas, meses, mas ele disse: irmão, e quanto ao seu chamado? Repeti a mesma coisa: papai, Deus ainda vai me levar para um outro lugar, uma outra cidade dentro do Brasil. Aí ele me disse: tem uma capital que está faltando para fechar a bacia amazônica.
E eu perguntei: qual capital é? Ele disse: São Luís no Maranhão. E eu perguntei: eu posso orar por isso? Ele disse: pode. Queridos, você sabe quando a chave ela é a coisa destravada? Quando ele disse pode, parece que era só o que o Espírito Santo estava esperando no reino espiritual, que fosse liberado por intermédio de uma autoridade legal, para ele começar a trabalhar. Começar a trabalhar em dois sentidos. Primeiro, para formar uma equipe, para que nós pudéssemos vir com essa equipe para cá, uma equipe pequena, mas uma equipe de uma turma, pense, sabe, com um coração cheio de amor por Deus e cheio de amor por vidas, sabe, pessoas com talento, pessoas com habilidades, pessoas com dons, que vieram para cá para somar conosco. Mas também, o que aconteceu? Deus, assim, de uma forma muito especial, trabalhou na organização da base lá em Monte Alegre, devido a toda a sua estrutura. Porque a minha esposa, é interessante, tinha um período de jejum de 21 dias, e ela orando na igreja, ela ouvia nitidamente barulho de muitas pedras se movendo. Ela ouvia, aí era tão forte que ela chegou a olhar de uma porta de trás da igreja para a rua de trás, para saber se não tinha uma caçamba derrubando pedras lá atrás. Não viu nada, então ela se calou. E no outro dia de jejum, uma irmã chega com ela: pastora, a senhora ouviu? Ela disse: o quê? A senhora ouviu barulho de pedras? Ela disse, ela ficou: como, irmã, assim? Eu vi muito barulho de pedra, eu fui até olhar ali, mas não vi nenhuma caçamba lá derrubando pedras. Opa, tem alguma coisa acontecendo. O que estava acontecendo? Depois teve o discernimento. Era Deus tirando peças, pegando o diretor, o pastor que estava em... Eu não estou falando em línguas aqui, tá? Em Oriximiná, trouxe para Monte Alegre, pegou de Alenquer, levou para Óbidos, pegou de Oriximiná, levou para Porto de Mós, e ele foi trocando, foi tirando pessoas chaves, pessoas de um lugar e colocando no outro, as pedras se movendo. E era interessante, naquilo que ela ouvia, de repente parava, e ela percebia que as pedras ficavam cada uma no seu devido lugar. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando nós saímos de lá, as pedras estavam montadas, cada um no seu devido lugar, para a glória de Jesus. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Queridos, nós fizemos 3 viagens de pesquisa aqui para São Luís. A primeira viagem fez eu com minha esposa. Aí a segunda viagem fizemos com, acho que umas 3 pastores juntos, né? E aí a última viagem nós fizemos com 9 pessoas, tendo o pastor Genildo presente conosco na última viagem, né? Viagem de pesquisas. Aí, finalmente, aí nós chegamos em São Luís. Aí nós viemos para cá dia 13 de janeiro de 2013, pisamos assim para ficar em solo maranhense. E aí eu me lembro que a gente, voltando lá em Monte Alegre, depois desse tempo da gente já estar aqui, pessoas falando: pastor, quando é que o senhor vai voltar para cá? Eu disse: eu só comprei passagem de ida. Eu só comprei passagem de ida, não comprei passagem de volta, não. E aí uma outra irmã, quando eu fui agora lá, ela disse: pastor, eu acho que vocês não vêm mais para cá não, que vocês venderam até a casa de vocês agora. Vendemos a nossa casa. Mas, queridos, quando foi para a gente chegar aqui, chegamos aqui, teve a questão cultural. Porque nós passamos a aprender que, embora que você não concorde com algumas coisas, escute, embora você não concorde com algumas coisas, você precisa aprender a respeitá-las. Sim ou não, gente? Eu não concordo, eu vou bater de frente? Não, eu vou respeitar. Então, quando nós vimos muita coisa que faz parte da cultura aqui, que de repente, meu Deus, mas vamos respeitar. E é isso que nós temos feito, temos respeitado muita coisa do que diz respeito à questão da cultura, né, aqui do nosso estado, né, e você sabe a força que isso tem. E uma outra coisa também que foi muito impactante para a gente saiu de um município com cerca de 70, 80 mil habitantes, saímos de lá e a gente vem para uma capital com mais de 1 milhão. Qual foi um dos primeiros conselhos da nossa liderança? Se livrem dessa mente interiorana de vocês.
Vocês estão saindo do interior para ir para uma capital, então se livrem desse negócio, comece a pensar como alguém que está em um lugar grande. E aí, meu Deus, tudo longe, né? A agitação, infelizmente a questão da própria violência também. Então nós tivemos que nos adaptar a toda esta realidade. E aí o Espírito Santo, como nós estávamos vindo, trazendo pessoas embora que fosse da mesma denominação, da mesma igreja, mas de cidade diferente, o Espírito Santo nos deu uma direção, qual? Que era para a gente discipular todos. Por quê? Porque em 91 Deus me fez aprender uma coisa no seminário, que uma das principais razões que tem feito missionário voltar do campo é problema de relacionamento. Então o Espírito Santo me lembrou isso de uma forma tão clara. Sentei com a minha esposa e disse: olha, vai ser pesado um pouco para a gente, mas nós vamos estar discipulando todo mundo, que é uma forma de proteger essa questão de convivência, de relacionamento. Queridos, Tiago e Patrícia voltaram, Kleber e sua família foram para Belém, e Gisele voltou para lá. Mas eu falo isso com muita alegria no meu coração: nenhum desses voltou por problema de pecado ou por problema de relacionamento. Todos voltaram debaixo de uma direção de Deus e debaixo da bênção. E isso nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus agiu de uma forma tão poderosa para que houvesse essa proteção. Queridos, uma outra coisa muito interessante: nós iniciamos com as pessoas que vieram uma célula protótipo. Pegamos todo mundo, e eu estava liderando uma única célula, com ninguém de fora, só o pessoal que veio. E aí depois peguei com o pastor Selinaldo e nós multiplicamos ainda internamente a célula. Ficou uma na casa que nós morávamos, no Residencial Pinheiros, e a outra célula foi para a casa dele. E ficamos ali, disse: olha, a partir dessas duas, nós vamos começar a trabalhar de uma forma externa, para que outras pessoas também passem a ser alcançadas também. E foi a partir da célula protótipo, dessa multiplicação interna, que as células elas foram se multiplicando, e outras pessoas vieram sendo alcançadas a partir disso. No mês o primeiro culto foi dia 3 de março de 2013, na garagem da nossa casa no Residencial Pinheiros. Hoje, que alguém olha para onde nós estamos, não sabe de onde nós viemos. Tem gente até que diz: rapaz, eu não vou para aquela igreja, porque é uma igreja de rico. Mas também eu apareço com essa cara de rico, aí não tem outra. É uma igreja de rico. Você sabe que eu aprendi uma frase? Não me julgue pelo que eu sou hoje, se você não conhece a minha história de ontem. Podia estar ali, né? Não me julgue pelo que eu sou hoje, se você não conhece a minha história de ontem. Hoje nós estamos aqui, mas ontem nós iniciamos o primeiro culto em uma garagem. E como Deus nos promove da garagem, nós fomos para o quintal da casa. Aleluia, fiquei empolgado agora. Da garagem, porque o quintal era maior do que a garagem, da garagem foi crescendo, aí nós fomos para o quintal da casa. Foi promoção isso, amém? Estava crescendo. Aí da garagem, quando foi no mês de novembro, conseguimos alugar o nosso primeiro prédio, lá no Vinhais, posto de gasolina Brasil, quase em frente ao Espetão. E ali, quando foi nos dias 21 de novembro, 21, 22 e 23 de novembro, nós realizamos a nossa inauguração lá. Finalmente inauguramos a nossa igreja no mês de novembro do mesmo ano, lá naquele prédio, ali no Vinhais. E em resumo, queridos, hoje nós temos igreja de fato funcionando, com prédio, espaço, tudo. Nós temos igreja em Rosário, em Chapadinho, em Santa Rita, mas nós temos células abençoadas em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. E isto é só o começo, amém? Isto é só o começo. Ok, aí agora eu quero chegar nessa parte aqui, que eu queria lhe falar desse período que nós começamos e nós caminhamos
3 coisas que o Espírito Santo falou de uma forma muito forte no meu coração. Isso foi tão forte que eu precisei registrar, marcar, e eu quero compartilhar com você 3 coisas que Ele ministrou ao nosso coração por esse tempo e diante de tudo que nós temos vivido depois que nós viemos aqui para São Luís, aqui para o estado do Maranhão. Primeira coisa que Ele ministrou de uma forma muito clara e muito forte no meu coração. Primeira coisa, libera para a gente aí, por favor. É que nós podemos ser resposta de Deus para o clamor de um povo. Essa foi a primeira coisa. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós ouvimos, por boca de mais de uma pessoa, vocês são resposta de Deus para as nossas orações. Deus enviou vocês para cá. Então isso trouxe, sabe, veio como que um selo de Deus. Vocês estão no lugar certo, vocês estão no tempo certo, vocês foram chamados e trazidos para cá para fazer a coisa certa. Então essas palavras, elas vieram como um selo de Deus para a nossa vida. E você sabe que há pouco tempo eu ministrei uma palavra que tinha mais ou menos esse tema: seja a resposta, não foi isso? Lembra disso? Mas o texto que eu quero ler, eu quero repetir essa leitura que está em Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 10. Olha o que está escrito. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E queridos, e para a glória de Jesus, é isso que nós temos visto. Pessoas para a glória de Jesus, tendo a oportunidade de conhecer Jesus, por intermédio desse ministério, tendo a oportunidade de serem alcançadas, de serem libertas, para estarem seguindo e servindo Jesus. Então há uma alegria muito grande. Se você chegar comigo, pastor, você começaria tudo de novo? Sim. Por quê, pastor? Porque eu entendi que Deus nos trouxe para cá, para sermos resposta dele para o clamor de muita gente. Não somos os únicos, não somos os únicos. Existem muitas boas igrejas, igreja de Deus e homens e mulheres de Deus, mas eu estou falando desse chamado específico de Deus, dessa missão que Deus nos confiou. E a gente tem ouvido testemunho a respeito disso. E ouça o que eu quero lhe dizer aqui, eu quero que você receba isso para a sua vida. Tenho certeza em meu espírito que nós somos a resposta de Deus para o clamor de muitos, de milhares de vidas ainda. Nós seremos resposta, queridos. Eu tenho plena certeza disso. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa: se prepare. Se prepare. Porque eu creio que você vai ouvir. Eu creio que você vai ouvir isso. Você é resposta de Deus para as minhas orações. Você é resposta de Deus. Quem recebe isso para a sua vida aí? Entende? Receba isso. Porque senão, você sabe o que pode acontecer? Pode acontecer da gente passar a se sentir inútil. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Quando você entende que um Moisés, que era escravo, Deus o devolve para o Egito para ele ser libertador. Gente, que negócio é esse? De escravo passa a ser libertador, se torna a resposta de Deus. Então a gente precisa entender isso. Que Deus, Ele vai nos usar como resposta dEle para o clamor de muitas vidas. Para o clamor de muitas vidas. Você recebe isso para a sua vida? Quem recebe isso para a sua vida? Amém? Segunda coisa que o Espírito Santo, a primeira que Ele ministrou, é que nós podemos ser a resposta dEle para o clamor de um povo. Segunda coisa que Ele ministrou, pegue isso aí, é que algumas coisas estão esperando a nossa chegada para começarem a acontecer.
Meu Deus, isso é tremendo. Pegue isso aí. Segunda coisa que ele ministrou: algumas coisas estão esperando a gente chegar para começar a acontecer. E há um texto na Bíblia que fala muito claro isso aqui comigo, muito claro. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Olha o que está escrito. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Nós vamos ficar em pé aqui, porque ele precisa chegar para começar a acontecer algumas coisas. Meu Deus do céu. E quem era o Davi, gente? Alguns dizem até que ele era um filho bastardo, alguém que foi gerado fora do casamento. Há um questionamento sobre isso. Quem era Davi? O filho responsável, porém que na hora H era esquecido. Quem era o Davi? O menino de recado. Leve isso aqui para os teus irmãos e veja como é que eles estão lá na guerra. Mas esse menino, chegou o momento que eu tenho uma frase que o Espírito Santo uma vez ministrou no meu coração. Quero que você guarde isso, que está na Bíblia. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Chegou a hora de Deus honrar Davi. Chama ele, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Quando ele chega, o Senhor diz: foi este que eu escolhi, pode ungí-lo diante dos seus irmãos. Olha aqui para mim. Talvez você não acredite, mas mesmo sem acreditar, receba. Receba por causa da minha fé, tá bom? Pastor, mas eu não acredito. Receba por causa da minha fé. Algumas coisas vão começar a acontecer depois que você chegar. Pastor, me dê algum exemplo. A associação MDA não existia no Maranhão. Estava esperando quem chegar? O morador lá da Rua da Palha. Não vai acontecer enquanto o Elcio não chegar. O Elcio chegou, passou a acontecer. Mas é porque o Elcio? Não, gente. É apesar do Elcio. Mas eu quero que você entenda que algumas coisas Deus escolheu fazer assim. Deus, por que ainda não aconteceu? Estou esperando o fulano chegar. Estou esperando a fulana chegar. Quando chegar, eu libero. Quando chegar, vai começar a acontecer. Vai começar a ser feito. E eu quero que você receba. Você receba. Eu estou profetizando. Você é resposta de oração para o clamor de muitas pessoas. Segunda coisa, eu profetizo para você: algumas coisas só vão começar a acontecer a partir do momento em que você chegar. A partir do momento que você chegar, Deus vai dizer: pode começar a acontecer, porque ele chegou, porque ela chegou, porque essa família chegou. Posso ouvir um amém seu? Para a glória de Jesus. Algumas coisas começam a acontecer a partir de. E por favor, eu não quero espiritualizar coisa. Pastor, mas você está falando só de chamado missionário, chamado para pastor. Não, pegue para todas as áreas. Amém? Inclua aquilo que é o seu chamado, é a sua profissão, aquilo que Deus capacitou você na área em que Ele capacitou. Entenda que algumas coisas vão passar a acontecer a partir do momento em que você chegar. Até então todos ficarão ainda de pé. O Davi chegou, vamos nos assentar agora. Vai começar um novo momento a partir do momento da sua chegada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Terceira coisa que Deus ministrou ao meu coração. Terceira, que Deus escolheu fazer algumas coisas através de nós. Deus escolheu fazer, no sentido da coisa acontecer de fato.
Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu não tenho liberdade, porque eu não falei com a pessoa para falar aqui. Mas no início do nosso ministério, bem no começo, uma pessoa daqui me levou para eu fazer uma visita. Pastor, vamos visitar tal família. Mas eu não sei quem é, mas eu sei, vamos lá comigo, vamos lá. Nós chegamos lá, visitamos, ele me apresentou, entramos na casa, conversamos com a pessoa fez a reconciliação dela com Jesus, e ela disse o seguinte: eu estava planejando tirar a minha vida, eu estava planejando me matar, mas Deus escolheu o Elcio para fazer algo em favor daquela pessoa antes que acontecesse aquilo. Atos capítulo 9, versículos 11 e 12. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Escute, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Meu Deus, isso aqui é muito forte. O homem é cego, e Jesus diz para Ananias: vai lá, que o Saulo ele está orando, e ele viu um homem chamado Ananias vir ao encontro dele, impor as mãos sobre ele para que ele recupere a visão. Você sabe o que eu imagino aqui? Viaje comigo. Imagina Deus dando uma visão de uma fotografia do Ananias para Saulo. Saulo é este aqui, e o nome dele é Ananias. Eu imagino quando o homem entra na porta: com licença, Ananias, pode entrar que eu estava te esperando. Meu Deus do céu, pode entrar que eu estava te esperando, o Senhor me mostrou você em visão, eu te vi, eu estava te aguardando. Agora faça aquilo que o Senhor mandou você fazer aqui. Eu digo uma coisa, eu espero que Deus mostre o seu rosto para algumas pessoas. Eu espero que Deus mostre em visão você para algumas pessoas, para que isso seja um selo do propósito de Deus. Quando você chegar, Ele vai dizer: você é a pessoa que eu vi esta noite, o Senhor me mostrou, eu estava ali esperando. O que você tem para me falar da parte do Senhor? Pode falar, que eu estou aqui para receber. Você quer orar por mim? Você quer pregar para mim? Pode fazer, que eu estou aqui para receber aquilo que Deus mandou você trazer para mim. Queridos, isso aqui eu estou lhe falando, isso aqui é testemunho, isso aqui é testemunho que eu estou lhe dando, do que Deus, Ele não somente falou, mas daquilo que nós vimos Deus fazendo. Daquilo que nós vimos Deus fazendo, a gente sendo resposta para o clamor de um povo, a gente sendo aqueles que algumas coisas estavam esperando como se fosse pela gente para começarem a acontecer, e em terceiro, que Deus Ele queria de fato fazer algumas coisas por nosso intermédio. E algumas coisas para a glória de Jesus, elas têm acontecido no decorrer deste tempo. E eu quero entrar nos textos aqui com você, para essa parte final que eu quero orar com você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Me ajude a ler aí, 1, 2, 3 já. Porque de Deus somos cooperadores. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Ok, preste atenção aqui. Porque de Deus somos cooperadores. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, olha o que eu vou ler aqui, preste atenção. Marcos capítulo 16, versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte.
Me ajude aí. Com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pastor, o que nós aprendemos aqui, pastor? Preste atenção. Na medida em que nós decidimos cumprir com a missão que nos foi confiada, de ir pregar o Evangelho, de ir fazer discípulos, de ser um cooperador de Deus, nós passamos a desfrutar do privilégio de ter o próprio Jesus como nosso maior e melhor cooperador. Pare para você pensar isso. Jesus disse: vão e pregam o Evangelho. Eles esperaram Jesus subir. Quando Jesus subiu, o texto nos diz que eles saíram e foram por toda parte pregando o Evangelho. Imagina Jesus de um lado falando: eles são meus cooperadores, e como eu quero que essa missão ela dê 100% certo, eu vou começar a cooperar com eles. Eu coopero com o Senhor coopera comigo. Aí imagina essa parceria. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Porque o maior está cooperando conosco. O maior está do nosso lado. O maior está fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Amém, queridos? Em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, Jesus ele conclui as palavras da grande comissão assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe o que é você ter aquela certeza, aquela segurança de que na medida em que você está vivendo, escolhe viver a missão, escolhe viver o propósito, você vai ter aquela segurança, aquela certeza de que o Senhor vai estar cooperando com você em todo o tempo, que Ele vai ser o seu cooperador, aquele que vai fazer com que as coisas de fato funcionem, fazer com que as coisas de fato dêem certo. Queridos, uma palavra Deus nos deu. Entre tantas outras coisas, disse: olha, não haverá portas fechadas para vocês no Maranhão. Não haverá portas fechadas. Então nós agarramos essa palavra, nos apegamos a essa palavra. Mas por que, acima de tudo, nós nos apegamos a isso? É porque nós entendemos que o Deus que nos enviou, dizendo: olha, eu quero que vocês sejam meus cooperadores no Maranhão, é o mesmo Deus que ao longo desses 10 anos tem cooperado conosco. E é por isso que tantas coisas tremendas e maravilhosas têm acontecido. Mas eu quero lhe dizer que eu não estou lhe dizendo que aqui é o fim dessa parceria. Não, é o início do início. É o início do início dessa parceria. Você entende? Porque nós vamos continuar. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. E nós vamos dizer: Jesus, nós estamos com o Senhor também todos os dias. Nós vamos viver o teu propósito. Nós vamos cumprir com a missão que nos foi confiada. Nós vamos cumprir com a missão que Ele nos confiou. Amém, queridos?